Chegamos ao nosso já tradicional vídeo de final de ano, de todas as leituras feitas, o resumão de tudo que aconteceu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Já aviso que esse vídeo vai ser mais longo, então pega seu cafezinho, seu panetone e vamos passar juntos rapidão por essa lista aqui, porque eu tenho várias opiniões que eu quero comentar aqui. Mas antes de entrar na lista, eu já aviso que não bati minha meta de leitura desse ano. Quero fazer todo um outro vídeo falando sobre metas de leitura e por que eu não bati, e reflexões que eu fiz sobre isso e qual é o plano pro ano que vem. Então, se você tá interessado em ver esse vídeo, já se inscreve no canal. Mas se você tá vendo esse vídeo depois do dia 31 de dezembro, dá uma olhada aqui na caixinha de descrição, porque assim que ele sair eu vou atualizar aqui. Talvez já tenha um link lá, se você estiver muito curioso. Minha meta de leitura desse ano eram 30 livros, eu li 20. E aí, na verdade, eu tava dando uma olhada na lista e não teve nenhum, assim, muito favorito e nenhum que eu odiei muito. Então, em vez de fazer como a gente já fez no passado, onde eu dividia, fazia, tipo, falava só dos que eu mais gostei ou dos que eu mais odiei, eu vou dar uma passada muito rápida em tudo. E aí, se eventualmente alguém tiver interesse nas minhas opiniões, vamos conversar aqui nos comentários. Talvez eu possa fazer um outro vídeo inteiro falando sobre alguma coisa específica aqui dessa lista. Mas hoje a gente vai passar rapidão por tudo. Acho importante dizer também que todas as notas que eu dei pros livros de 1 a 5 foram completamente baseadas em vibes. Não foi uma coisa do tipo, uma análise super técnica. Foi realmente assim, gostei, 5 estrelas, não gostei, 3 estrelas. Eu tentei, agora organizando a lista, eu tentei dar uma construída melhor no meu pensamento, mas este ano foi apenas um ano de vibes. Se você discorda, sinta-se à vontade pra discordar nos comentários, de forma educada. Mas pra esse aqui foi apenas a minha opinião do momento ali, acabei, o que eu senti, e é isso. Mas vamos lá. Comecei o ano com A Fúria da Deusa Tríplice, do Rick Riordan, e foi um livro 5 estrelas pra mim. Ele é um livro de sequência de Percy Jackson e os Olimpianos. A série original tem aqueles 5 livros que termina ali no último Olimpiano. E aí agora, depois de todas as outras séries adjacentes, o Rick tá escrevendo uma continuação da história do Percy dentro de Percy Jackson e os Olimpianos. Então, ele é o livro 2 dessa segunda parte, mas tecnicamente ele é o livro 7 de Percy Jackson e os Olimpianos. Mas basicamente, assim, ele é a história do Percy querendo ir pra faculdade, e aí existe uma faculdade pra semideuses em Nova Roma, só que pra entrar ele precisa de 3 cartas de recomendação de deuses, e aí a história, tipo, cada livro é uma missão que ele tem que cumprir pra conseguir uma carta de recomendação de um deus diferente. Dei 5 estrelas, eu acho que pra mim é muito nostálgico qualquer coisa que envolve Percy Jackson. Acho que vai ser muito difícil eu ler algum livro que tem ele como personagem principal e eu não gostar dessa história, porque é isso, é coração quentinho de ver um personagem que eu cresci lendo, continuando a vida dele. Eu acho um pouco engraçado que quando eu tava lendo os livros pela primeira vez, os primeiros livros pela primeira vez, o Percy era um pouco mais velho do que eu, então era aquela coisa de, nossa, que cara legal, e ele é mais velho, e ele tem 17 anos, e ele está salvando o mundo, e aí agora, continuando, ainda tem essa sensação de eu conheço essa pessoa, mas agora como se fosse um irmão mais novo fazendo merda, e aí tem aquela preocupação de, meu Deus, você tem só 17 anos, pare de fazer isso, vá pra casa. E eu acho engraçado esse contraste, mas ainda assim é uma história que me deixa de coração quentinho, e acho que foi um bom livro pra começar o ano, porque foi um livro gostosinho de ler. Depois de Percy Jackson, a gente deu uma virada 180 graus e foi ler uma coisa completamente diferente, que foi A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent, e eu também dei 5 estrelas pra esse livro. Ele conta a história da Sally, que vive isolada num vilarejo da Irlanda com o pai adotivo, e ela é uma personagem que ela é desconectada emocionalmente, ela leva tudo ao pé da letra, e ela tem essas dificuldades sociais, assim, então ela não entende que... Isso não é spoiler, é a primeira coisa que acontece no livro. Ela não entende por que ela causa um escândalo generalizado quando ela segue o pedido do pai dela de, quando eu morrer, me joga no lixo. Ela faz exatamente isso. Ele morre e ela joga ele num incinerador lá pra se livrar do corpo. E ela não consegue entender o que tá acontecendo. Então aí começa toda uma investigação da polícia, porque, né, o cara morreu dentro de casa e eles precisam garantir que não foi ela que matou. E aí, junto com isso, ela descobre algumas cartas que ele escreveu pra ela ler depois que ele se fosse. E ela vai descobrindo várias coisas do passado dela que ela esqueceu, que ela não tinha essa memória.
E ela vai encaixando várias coisas da história dela depois, através dessas cartas, e entendendo quem ela é, por que ela é dessa forma. E é um passado bem violento e traumático, então faz sentido ela não se lembrar. E aí, enfim, é a história dela descobrindo a história dela através dessas cartas. Foi um livro bem diferente do que eu costumo ler mais fantasia. Mesmo livros de mistério, eu não leio coisas tão intensas, eu achei que foi um livro bem intenso. A Sally, ela não é escrita como uma personagem pra você gostar dela ou pra você desgostar de cara dela. É uma coisa muito de nuances, de você entender realmente quem é essa personagem, por que ela é dessa forma e todas as coisas que aconteceram na vida dela que levaram àquele momento. Ele é bem complexo emocionalmente, eu achei que foi um livro bem denso, assim, completamente diferente do Percy Jackson que eu tinha terminado. Eu gostei muito da história, gostei muito da forma que ela foi contada, eu achei que foi... É isso, né? Não é uma coisa preto no branco, você tá ali lendo pra entender as nuances tanto da Sally quanto das outras pessoas que estão envolvidas na história dela, né? Achei uma experiência curiosa. Dei 5 estrelas porque eu achei que foi uma experiência curiosa de um jeito positivo, mas eu acho que não é um livro pra todo mundo ler e todo mundo gostar, e, tipo, não é uma coisa que eu recomendaria pra qualquer pessoa. Próximo livro lido foi Os Dois Amores de Hugo Flores, do Felipe Fagundes, que também foi um livro 5 estrelas, eu juro que vai ter críticas em algum momento nesse vídeo. O livro conta a história do Hugo, que é um menino do interior que veio pra São Paulo pra trabalhar com tecnologia. E ele trabalha numa empresa que é a vida dele, ele faz tudo, ele ama a empresa e a missão da empresa, e ele ama o trabalho dele, e ele tem uma relação muito complicada com o trabalho, na verdade, é uma coisa bem não saudável, mas pra ele faz sentido naquele momento. E aí quando a nova CEO inventa um projeto revolucionário pra eles fazerem, ele abraça aquilo como o projeto da vida dele também. O único problema é que é um aplicativo de pegação e o Hugo é um menino que nunca ficou com ninguém. E aí a história é basicamente ele descobrindo coisas da vida que ajudam com o desenvolvimento do aplicativo. E aí, obviamente, tem um romancinho ali no meio e é isso. E agora tem um gato atrás de mim. Bom, o que eu achei? O Hugo, ele é o oposto do Diego, de Gay de Família, que é o primeiro livro do Felipe, mas ele é um personagem tão encantador quanto. Você não consegue evitar de se apaixonar por ele durante a história. O Felipe, ele tem um talento muito grande pra escrever histórias muito divertidas e personagens muito divertidos, e ao mesmo tempo que ele coloca ali algumas questões um pouco mais complexas e que te faz pensar muito sobre o que tá acontecendo na história, né? O Hugo, ele tem uma relação muito pouco saudável com o trabalho dele, e isso causa várias crises na vida dele, nas relações que ele tem com as outras pessoas. E eu acho que isso foi desenvolvido de um jeito muito legal no livro. Me fez pensar muito sobre as minhas relações com o trabalho, e acho que já passei por situações parecidas com o Hugo no começo da minha carreira, e me fez lembrar de todos esses questionamentos que eu já tive. E acho que foi uma história muito divertida. Adoro os livros do Felipe, quero ler mais, espero que ele publique outras coisas logo pra gente poder ler. O próximo livro também foi, assim, mais um 180 comparado com o Hugo Flores. O próximo foi O Ritual da Meia-Noite, da Lucy Foley, e esse foi um 3,5 de 5. O livro, ele conta a história da Francesca, que inaugurou o Solar, que é tipo um hotel de luxo / resort, assim, no interior da Inglaterra. Ela tá fazendo um evento de inauguração desse hotel, e tá tudo funcionando, tá tudo indo bem, mas tem uma hóspede misteriosa, a Bella, que conhece segredos do passado da Francesca, e ela tá lá pronta pra revelar e estragar tudo e acabar com essa palhaçada do que tá acontecendo. Aí, obviamente, as coisas começam a dar errado, pessoas morrem e a festa vira um enterro, literalmente. E aí o mistério vai se abrindo e a gente vai entendendo mais sobre a Francesca e a Bella, a relação delas, e enfim, é basicamente sobre essa inauguração desastrosa do hotel de luxo da Francesca. Eu gostei muito de como a história da Bella foi construída, de como ela foi apresentada e como a gente foi descobrindo muito devagarinho quem ela era, por que ela tava ali, por que ela queria, né, expor a Francesca e tal. Eu achei o plot twist legal, bem construído, achei diferente de outros livros que eu já li nessa vibe, mas eu achei esquecível. Não tenho nada
super positivo pra falar sobre, mas também não tem nada muito negativo. Acho que é um livro que, se você tá sem nada pra fazer, ele vale o tempo gasto pra ler, mas também não é uma coisa que eu super recomendaria de, meu Deus, você precisa ler esse livro antes de você morrer, ou algo do tipo. Pra contrastar com um livro mais ou menos, a gente tem um livro que eu gostei muito, que foi O Homem que Morreu Duas Vezes, do Richard Osman. E esse foi um 4,5 de 5. Esse livro, ele é uma sequência do Clube do Crime das Quintas-Feiras, e ele conta a história de quando a Elizabeth, que é uma das senhorinhas que compõe o Clube do Crime das Quintas-Feiras, ela recebe uma carta de um velho conhecido, que é um ex-espião também, que tem uma relação lá misteriosa com ela, falando que ele cometeu um erro pavoroso e ele precisa da ajuda dela. E aí, obviamente, todos os velhinhos vão lá tentar resolver o mistério e ajudar o outro velhinho, ex-espião, amigo da Elizabeth. Ai, gente, eu adoro. Eu amo esses velhinhos, eu gosto muito das histórias, eu adoro as diferenças de personalidades dos personagens principais, dos velhinhos. Eu gosto muito como cada um tem um arco próprio e uma história própria dentro da história principal, e como as coisas vão se interligando pra desenvolver o plot principal da história. Eu acho que ele traz uma perspectiva muito diferente e refrescante pra livros de mistério, assim, do gênero, de coisas de detetive e tal. Acho que uma das minhas coisas favoritas é como a história te leva pra um lugar que você não tá esperando conforme ela vai se desenvolvendo, né? São vários plot twists, mas plot twists muito bem construídos, que você não necessariamente vê que tá vindo, mas que fazem sentido pra história como um todo. E quando você termina, você entende por que cada coisa aconteceu e como ela chegou até aquele momento. E é um mistério muito bem costurado num plot maior, né? A única coisa que talvez me incomoda um pouco, que é o motivo pelo qual eu dei 4,5 não 5, tem alguns pontos que o ritmo me perde um pouco. Acho que fica um pouco... não devagar demais, mas ele foge muito da história principal. Ele demora um pouco pra fazer aquela peça encaixar na história principal. Mas eu acho que eu gosto tanto dos personagens que isso pra mim não é um problema quando eu tô lendo. Faz parte da experiência pra mim. Aí, dando uma pausa nos livros de mistério, a gente voltou lá pros romances que eu gosto tanto. E eu li No Fundo do Amor, da Ellie Hazelwood, e foi um 4 fácil, sólido, tranquilinho. O livro, ele conta a história da Scarlett, que é uma campeã de atletismo de salto ornamental. E ela é estudante de medicina, ela tá na faculdade ainda. E ela tá lidando com uma lesão que ela sofreu numa dessas competições. E ele conta também a história do Lucas, que é o capitão de natação do time da faculdade. E ele é, tipo, campeão mundial das Olimpíadas, ele ganhou um monte de prêmio e tal, ele é super competente, aquela coisa toda bem Ellie Hazelwood. E ele vai contando a história deles, que eles são completos opostos em vários sentidos, mas que, através de uma amiga em comum, eles começam a ter um relacionamento, e é a construção disso enquanto a Scarlett lida com os problemas causados pela lesão que ela teve e como que ela vai lidar com isso pra voltar a competir. É um livrinho bem Ellie Hazelwood. Se você já leu alguma coisa dela, você sabe do que eu tô falando. Segue bem a formulinha que ela tem pros romances que ela escreve. Eu gosto muito do jeito que ela conta histórias, então pra mim isso não é um problema. Eu gosto da previsibilidade da Ellie nesse sentido. Eu acho que pro gênero funciona e ela entrega muito bem as coisas que ela promete entregar. Eu gostei muito do arco da Scarlett focado na parte da lesão dela e de como isso impactou vários outros aspectos da vida dela e como que ela tava tentando lidar com isso de um jeito saudável, tipo, realmente lidar com esse problema pra poder voltar a competir. Eu gosto bastante de como a Ellie se desafia, até certo ponto, a sair um pouco ali da zona de conforto dela, em pelo menos algum aspecto específico, por mais que ela esteja seguindo a formulazinha dela pra parte do romance, ela sempre tenta trazer alguma coisa diferente ali no meio. Eu acho que nesse foi justamente esse lance do esporte. Se eu não me engano, é o primeiro livro de romance de esporte que ela escreve. Eu acho que trouxe uma visão diferente pras histórias dela e eu achei bem legal. Mas, assim, no mundinho, no universo literário, Ellie Hazelwood não é um dos meus favoritos. Achei ok, 4 de 5, valeu a leitura.
Mas não é um livro que, nossa, eu super leria de novo, que eu tô muito curiosa pra saber o que acontece com os personagens depois que a história acaba. Depois desse, a gente teve 3 Chances pro Amor, da Alicia K. Adams, e esse também foi um 4 de 5 pra mim. É o volume 5 do Clube do Livro dos Homens, e ele conta a história do Colton, que é o astro de música country lá do grupinho do clube, né? E aí, basicamente, segue o romance dele com a Gretchen, que é uma advogada de imigração. E aí, todo o plot do negócio é que ele ama o Natal e ela odeia o Natal, só que ela precisa dele pra uma coisa específica de negócios da família. E ele concorda em ajudar se ela sair com ele algumas vezes. E aí é toda aquela historinha básica, clichê de Natal, de ele tentando convencer ela de que Natal é uma coisa legal, e ela lidando com problemas muito maiores do que isso, e eles surge um lindo romance no meio disso. É uma história esquecível pra mim, não é um dos meus favoritos do Clube do Livro dos Homens, mas ele foi um 4 única e exclusivamente porque eu odiei o livro anterior. Então, por comparação, por ter sido um em seguida do outro, esse foi disparado muito, muito melhor. Não significa que é um livro bom, que eu super recomendo que você leia. Eu gosto da série, gosto dos personagens, gostei da relação deles, gostei mais dos personagens do Colton e da Gretchen do que eu tinha gostado dos personagens do último livro. Gostaria de continuar lendo. Eu não sei se esse foi o último da série ou se tem mais livros depois. Se tiver, provavelmente vou ler. Mas é isso. Achei um livro, definitivamente um livro de romance que eu li esse ano e não marcou a minha vida de nenhuma forma, mas também não foi ruim. Não senti que gastei meu tempo à toa lendo isso. Próximo livro, ainda romancinho pra gente manter ali o padrão, foi Code Rochinol, da Brian Weaver, eu não sei pronunciar o nome dela. E esse foi um 5 estrelas fácil pra mim. Amei a experiência. Ele é o segundo livro da trilogia Morrendo de Amor. E é uma trilogia meio considerada dark romance. E ele conta a história do Lachlan Kane, que é um assassino de aluguel que só quer ficar tranquilo aposentado no ateliê de trabalhos de couro dele. E da Lark Montag, que é uma cantora famosa. E eles têm relação porque a Lark é a melhor amiga da personagem principal do primeiro livro, que eu não lembro o nome, que é casada com um dos irmãos do Lachlan. Então eles se conhecem por causa disso, e aí o romance deles é o plot do segundo livro. O plot do livro é o Lachlan tá querendo se aposentar, sair lá do serviço de matador de aluguel dele, só que ele não pode fazer isso, obviamente, porque, né, você não pode simplesmente pedir demissão do seu trabalho de assassino de aluguel. A Lark tem algumas relações nesse mundinho também, e ela oferece um acordo pra ele, pra proteger ele, se ele se casar com ela, porque isso vai beneficiar a família dela de alguma forma muito específica que não precisamos entrar em detalhes aqui. E aí é toda aquela historinha de enemies to lovers, né? Ele acha que ela é uma garota mimada, ela acha ele muito bonito, mas também muito chato, e aí eles vão descobrindo mais um sobre o mundinho do outro e vão criando esse lindo relacionamento feliz, regado a assassinatos e crises de máfia de bolinhos. Eu tô achando uma série muito divertida, muito mais divertida do que eu achei que eu fosse achar. Acho que o plot do primeiro livro, que foi uma competição entre serial killers, era um pouco mais diferente e divertido, de certa forma. Mas eu gostei bastante desse também. Eu gostei muito de como a história foi construída em volta da relação que eles já tinham desenvolvido até certo ponto no primeiro livro, por mais que, obviamente, eles não fossem o foco principal. Dava pra ver que já tinha alguma coisa ali sendo plantada pra esse segundo livro. Eu acho muito curioso como, mesmo com temas super pesados, realmente assassinato, serial killer, assassino de aluguel, máfia e todas essas coisas bem pesadas. A história em si, ela não é pesada de ler. Eu, pelo menos, acho uma experiência divertida. Acho que o foco dado nos personagens faz a experiência ser muito mais leve e tranquila do que você esperaria de um livro com esses temas. E acho que vai muito da escrita da autora mesmo, de como ela escolheu desenvolver esses personagens e as relações deles. E é isso, eu acho muito legal. Tô muito curiosa pra ler o terceiro. Eu acho que é uma trilogia, se eu não me engano, porque tem mais um irmão ali no meio. E é isso. O próximo livro lido foi Duas Coroas Retorcidas, da Rachel Gillig. Da Rachel, nossa amiga. E esse foi um 3,5 de 5. O Duas Coroas Retorcidas é uma continuação, é o livro 2 de Uma Janela Sombria.
E ele basicamente conta a história da Elspeth, que vive num mundo mágico, é um livro de fantasia, e a mágica desse mundo é regida por como se fossem cartas de tarô. Cada carta tem um poder, quando você toca na carta, você ganha um poder. A Elspeth, ela é meio que assombrada pela carta do pesadelo por conta de um acidente que aconteceu quando ela era criança. E aí, basicamente, a Elspeth tá numa missão junto com o Raven e mais outros jovens pra juntar as cartas do baralho, encontrar as cartas... A carta dos Amieiros Gêmeos, que é a carta mais rara do baralho, e reunir um baralho completo pra limpar o mundo de uma maldição que um dos reis antigos soltou meio que sem querer no mundo deles. É basicamente isso, o livro 2 é a continuação dessa história. Eu gosto muito do plot, dessa coisa da mágica, dessa missão deles de juntarem as cartas pra conseguir lidar com a magia de um jeito melhor. Eu gosto muito dos personagens sozinhos, mas eu não gosto dos plots de romance. E eu senti que o segundo livro teve mais foco na parte do romance do que eu tava interessada em ler. Eu acho que por ser uma duologia, as coisas não tem... O romance não tem tempo suficiente pra se desenvolver, então ele acaba ficando fraco. Eu acho que é uma história que se beneficiaria muito de um terceiro livro, ou de, sei lá, umas 100, 150 páginas a mais em cada um dos livros. São livros relativamente curtos, pra ter mais tempo de desenvolver esse romance e fazer o risco que eles correm uns pelos outros ser um pouco maior. Não digo nem só do romance, a relação de amizade entre os personagens, e tem algumas relações de irmãos e de família que é pra ter um peso muito grande. Você entende que tem um peso muito grande pra eles, mas você não sente o peso que eles sentem, porque a história precisa se desenvolver muito rápido pra caber dentro desses dois livros, né? Então eu acho que, embora eu goste do mundo e eu tenha curiosidade pra ler mais sobre, se eventualmente, né, saírem mais livros desse mundinho, eu com certeza vou ler, eu acho que é uma história um pouco corrida demais pro que eu gostaria de ver desse mundo. Então, é isso, foi um 3,5. Bom, aí a gente saiu de novo dos romancinhos e um pouquinho da fantasia, voltamos pro suspense e eu li Os 5 Sobreviventes da Holly Jackson, que é a mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E esse foi um 4 de 5 pra mim. O 5 Sobreviventes, ele conta a história da Red Kenny e de mais 5 amigos dela, não, acho que são 6 livros show, 5 sobreviventes. Eles alugam um trailer pra passar, assim, pra uma viagem pra praia depois do ensino médio, assim, uma viagem de encerramento. E eles estão lá dentro do trailer, né, indo pra praia. Quando os pneus furam, eles ficam presos num lugar isolado, sem sinal de celular, e eles não sabem exatamente o que fazer, e aí o trailer começa a ser atingido por tiros. E aí eles percebem que não foi um acidente. Tem pessoas querendo matar eles e descobrir um segredo específico. E aí a história toda acontece dentro do trailer, e em algumas horas da madrugada, enquanto eles estão presos no trailer, tentando fugir, tentando se salvar dessas pessoas que eles não sabem quem são, que estão querendo machucar eles nesse momento. E aí é muito legal. Eu gosto muito da construção de tensão que a Holly faz. Eu já gostei muito disso no Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu acho que ela constrói esses momentos tensos muito, muito bem. As revelações de cada personagem, a forma que o plot vai sendo desenrolado, porque existe um mistério central, existe um motivo pra eles estarem ali, e aí você vai descobrindo isso aos pouquinhos junto com eles também, porque eles também não sabem porque eles estão ali, e o ritmo que essas coisas acontecem fazem você ficar preso nessa história até o final, assim, sem conseguir parar de ler. Eu achei o final um pouquinho descontrolado, eu não sei exatamente como dizer isso, mas eu achei que saiu um pouco do controle dela, da Holly, os acontecimentos do final, assim, e pareceu um pouco corrido. Talvez... Não é um livro muito curto, eu tô olhando pro tamanho dele ali. É um livro de tamanho bom, mas eu acho que talvez tenha sido um pouco do ritmo, que aí talvez no final ela precisou encerrar a história muito rápido. Mas não achei um livro ruim, achei um livro muito, muito legal. Se você gostou de Manual de Assassinato, você com certeza vai gostar dos 5 Sobreviventes. E se você gosta de livro de suspense, você quer ler mais livro de suspense, mas talvez não tão tenso, porque são adolescentes, né? É um livro mais jovem.
com certeza, leia Os Cinco Sobreviventes, é muito, muito legal, embora eu não tenha gostado tanto do final. E aí, voltamos pra fantasia, voltamos pro romance com Divinos Rivais, da Rebecca Ross. E esse foi um 3 estrelas. Eu sei que eu disse que eu não tive livros muito favoritos, ou que eu não gostei muito intensamente, mas eu acho que, de todos os que eu li do ano, esse foi o que eu menos gostei. Ele conta, é uma duologia também, é o primeiro de uma duologia, e ele conta a história de um mundo onde os deuses estavam adormecidos e de repente eles acordam e começa uma guerra entre dois deuses específicos e dois lados muito bem definidos dessa guerra. E aí ele foca na história da Iris, que é uma jornalista de 18 anos, que o irmão mais velho dela foi pra guerra, foi lutar na guerra. E isso afetou muito a mãe dela, a mãe dela tá numa situação muito difícil, assim, de saúde física e mental. E aí a Iris é meio que responsável por manter ela viva e sustentar a casa enquanto o irmão tá na guerra. Enquanto isso tá acontecendo, ela começa a escrever cartas pro irmão. E ela coloca essas cartas embaixo da porta do armário dela, como uma forma de, assim, encerrei a minha carta, estou guardando ela agora. Só que essas cartas desaparecem e ela começa a receber respostas de uma pessoa que ela não conhece. E em alguns momentos ela vai achando que é o irmão, depois ela descobre que não é o irmão e fica sendo uma pessoa misteriosa. E tem todo esse plot do mistério de pra quem que ela tá escrevendo enquanto a guerra tá acontecendo. Lendo o livro, eu achei pretencioso. Eu achei que a premissa era muito legal. Eu realmente fiquei muito interessada por essa questão das cartas que somem e ela começa a receber respostas. Obviamente vai se desenvolver num romance, né? Mas eu achei que o formato mesmo da história foi uma prioridade maior pra autora do que a história em si. Não achei que o romance foi bem desenvolvido. Achei que o ritmo tava um pouco desajeitado, eu não sei se é essa a palavra que eu quero usar aqui, mas achei que algumas partes ficaram muito, muito corridas e outras partes foram se arrastando e aí chegou no final da história e eu não entendi exatamente o que eu tinha lido. É isso, achei o mundo muito interessante, gostei dessa premissa inicial, mas não... Acho que talvez eu só não seja o público. Talvez seja isso, mas foi um dos livros que eu menos gostei de ler esse ano. Os 2 próximos livros a gente vai passar muito rápido, porque tem vídeo deles no canal. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas foram Os 3 Desejos de Eugênio, do Victor Martins. Foi uma nota 5 pra mim, não surpreendeu ninguém. E logo em seguida eu li É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, de Amal El-Mohar. Eu não sei pronunciar isso, tá escrito aí na tela. É isto. Que também foi o livro 5 estrelas pra mim. E se você quer saber mais comentários específicos e da experiência de leitura e tudo que eu tenho a dizer sobre, que é bastante coisa, vê os vídeos que estão aqui na descrição. Depois disso, a gente trocou um pouco do formato e fui ler quadrinho. Eu li No Andar de Baixo, da Cecília Ramos, também conhecida como Cartomante. E, obviamente, foi um 5 estrelas. Eu adoro o trabalho da Cecília. Eu apoiei o projeto no Catarse quando ela começou a desenvolver todo esse projeto. E é basicamente um compilado de 4 contos de terror em quadrinhos, né? Porque a Cecília é ilustradora. E todas as histórias são ambientadas dentro de casa, são coisas que acontecem dentro da casa das pessoas. Adoro o trabalho da Cecília, adorei as histórias, achei que foram super bem construídas. A arte em si muito bonita, o livro é muito bonito. Enfim, 5 estrelas, adorei a experiência. Quero que a Cecília lance mais projetos, mais livros, mais histórias mais completas do que ela posta no Instagram, né? Pra eu poder ler tudo, porque eu adoro tudo que ela faz. E é isso. Mantendo ali na coisa de terror e na coisa de casa, logo em seguida eu li Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Kluwer. Mais um sobrenome que eu não sei pronunciar. E esse foi um 4 de 5 pra mim. A história acompanha a Charlie e a Eve, que são um casal que ganha a vida comprando casas que estão velhas e decrépitas e reformando essas casas e vendendo pra ter lucro. E aí elas compram uma casa muito isolada num lugar X, assim, é uma casa gigantesca, que tá caindo aos pedaços, e elas se mudam pra lá pra poder fazer essas reformas e fazer todo esse processo de... Tem um nome pra isso? Não vou lembrar, vou escrever aqui na tela.
elas fazem todo esse processo de transformação da casa pra poder vender, né? E aí um belo dia a Charlie tá sozinha em casa e ela escuta uma batidinha na porta, 3 batidinhas, não era a Polícia Federal, era uma família que tinha passado por ali, e o pai fala que ele pergunta se ele pode visitar a casa, mostrar pra família, porque era a casa onde ele morava na infância. E a Charlie fica meio assim, acha meio estranho, mas ela tem uns problemas de ser um pouco people pleaser e ela deixa eles entrarem. É o pai, a mãe, 2 filhos que, se eu não me engano, eles são gêmeos, e uma menina mais nova, tipo, criança, assim, pequena. E aí ela deixa eles entrarem, ele começa a fazer o tour pela casa, só que aí as coisas começam a ficar muito esquisitas, coisas estranhas, ele começa a falar coisas estranhas começam a acontecer com a família. Em algum momento a menina desaparece, a menina mais nova desaparece dentro da casa, e eles meio que não vão embora, e a história começa a se desenvolver a partir daí, porque a casa começa a ser esquisita, e a família começa a ser esquisita, e... enfim, é uma história de terror, né? Sabemos o que acontece. A narrativa da história, ela é interpolada com posts de fóruns e, tipo, trechos de notícias e transcrição de vídeos e coisas assim. E me lembrou bastante Manual de Assassinato, que a gente falou um pouquinho antes. E algum livro da Taylor Jenkins Reid, eu não lembro se é Carrie Soto, se é Evelyn Hugo, mas eu acho que a Taylor, ela tem esse hábito de interpolar a história dela com outras coisas em outros formatos, né? E eu acho que existe uma linha muito tênue entre você conseguir fazer isso bem e você conseguir passar as informações que você tem pro seu leitor num formato diferente e interessante, né? E você descolar o seu leitor da história que ele tá lendo. E eu acho que em alguns momentos o Nós Já Moramos Aqui me descolou da história. Eu entendo o propósito, acho que se você ler o livro talvez você entenda o que eu tô falando. Eu entendo o propósito de ser confuso, porque a história é confusa e você só vai começar a entender o que tá acontecendo e o que esses posts têm a ver com a história principal lá pro final. Mas eu senti que pela frequência deles, porque era realmente, acabava um capítulo e tinha um post, alguma coisa diferente. Isso me descolou um pouco da história, eu perdia um pouco ali o fio da meada do que eu tava lendo e o que era a história que eu tava acompanhando e o que eu devia estar entendendo dessas informações extras. Eu achei que foi um pouco desajeitado. Dito isso, muito, muito legal. Eu gostei muito da história, eu gostei muito da premissa, eu gostei muito do ritmo tenso. Teve vários momentos que eu precisei parar de ler pra respirar, porque a história realmente começava a ficar muito tensa. E eu achei que a parte do terror ali foi muito, muito bem construída. E eu gostei bastante do final. É um final meio aberto. Não quero dar muito spoiler, mas não tem um final muito específico, muito bem definido ali. E eu sei que talvez isso seja um pouco polêmico, mas eu particularmente gostei do final. É isso. Também é um livro que eu não recomendaria pra qualquer pessoa que tá querendo ler coisas de terror e de suspense e de thriller, né? Mas algumas pessoas gostariam muito desse livro. E aí o próximo da lista foi Um Amor Problemático de Verão, da Ellie Hazelwood, porque a mulher é uma máquina, ela lança 35 livros por ano e a gente não consegue acompanhar. E esse também foi um 4 de 5 pra mim. Esse livro, ele conta a história da Maya e do Connor, que foram introduzidos em Não é Amor, que é um outro livro dela. Não é exatamente um livro 2, eu acho que você conseguiria ler esse livro como uma história independente, mas se você leu Não é Amor, você vai saber mais dos personagens, vai entender mais da relação deles e vai ter um pouco mais de impacto, talvez, da história. E a história é basicamente a relação da Maya, que tem 23 anos, e do Connor, que tem 38. O Connor, ele é, tipo, o melhor amigo do irmão da Maya, eles têm toda essa relação por conta do irmão dela. No casamento do irmão dela, eles precisam passar uma semana juntos na Itália. E aí esses sentimentos voltam a aparecer e eles têm que lidar com isso, porque, né, eles estão trancados uma semana na Itália, eles vão ter que lidar com essa coisa que existe entre eles. Vários sentimentos. Eu acho que quando a Ellie começa a escrever essas sequências, esses livros que se interligam com outros e são personagens já existentes, ela consegue sair um pouquinho mais da zona de conforto dela. Acho que esse é um dos livros mais fora da formulinha que a gente conhece. E
acho isso muito legal, eu gosto que ela se desafia, eu gosto que ela escreva coisas diferentes. E esse livro tava sendo um dos meus favoritos até um ponto muito específico, em mais ou menos 80%, que eu achei que ela perdeu um pouco do controle do ritmo do que ela tava construindo. E a história fez um 180 ali muito grande, assim, entre o relacionamento do Connor e da Maya, e parou de fazer sentido pra mim. Eu senti que me perdeu um pouco ali no que ela tava construindo. Junto com isso, eu não quero dar spoiler, mas se você conhece livros da Ellie Hazelwood, você sabe que tem uma coisa muito específica que ela faz em, tipo, 99% dos livros dela pra encerrar a história. Normalmente no epílogo. Normalmente é bem no final ali, tipo, no último capítulo ou um epílogo. E eu odeio. Eu acho desnecessário, eu não gosto que isso acontece, e eu acho que na grande maioria dos casos nem faz sentido com os personagens que ela construiu até aquele livro, não faz sentido eles tomarem essa decisão em específico. De novo, não quero dar spoiler, mas se você conhece, você sabe do que eu tô falando. E não precisa, pelo amor de Deus, Ellie Hazelwood, largue a caneta, não escreva epílogos. Pro bem da minha sanidade mental, eu vou fingir que o epílogo desse livro não aconteceu, porque eu gostei muito do livro, tirando esse ponto específico e esse momento do final do livro. Mas é isso, eu adoro o jeito que ela escreve, vou continuar lendo, mesmo que eu fique um pouco atrasada aí nos lançamentos, e divertidíssimo, só realmente vou fingir que não li o final. Depois desse, eu li o que eu acho que foi o meu livro favorito do ano, que foi O Reaparecimento de Rachel Price, também da Holly Jackson. E esse foi um 5 estrelas fácil pra mim, eu acho realmente que foi o meu favorito do ano. O livro, ele conta a história da Belle. Ele começa a acontecer 16 anos depois do desaparecimento da Rachel Price. E ele meio que segue a Belle, que é a filha dela. E ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe onde ela foi, ninguém sabe se ela morreu, ninguém sabe o que aconteceu. E aí, a Belle tá se formando no ensino médio, então eles aceitam um contrato pra fazer um documentário baseado no desaparecimento da Rachel. E aí eles tá tendo toda essa tensão familiar, né? Porque é um assunto difícil de falar sobre. E aí, um belo dia, enquanto eles estão desenvolvendo esse documentário, a Rachel reaparece, né? O livro é o reaparecimento da Rachel Price. E ela tem uma história, ela não morreu, obviamente, e ela tem uma história sobre por que ela desapareceu. Ela não acredita na história que a mãe dela tá contando. E aí ela começa a ficar um pouco paranoica com descobrir a verdade por trás do desaparecimento e do reaparecimento da mãe dela. Esse livro, pra mim, ele cimentou a Holly Jackson como rainha do suspense jovem pra mim. O ritmo é impecável, os plot twists são deliciosos e, assim, super bem construídos. É aquele tipo de plot twist que você não necessariamente vê chegando, é realmente uma surpresa, mas quando você para pra olhar o que você leu até aquele momento, você vê que tinham várias sementinhas que foram plantadas ali, que se talvez você conseguisse não ser pego de surpresa. Eu gosto muito de vários personagens como pessoas, e de vários personagens como personagens, e não necessariamente como pessoas. Acho que eles também foram super bem desenvolvidos. Eu achei muito curioso que as 3 personagens principais dela, né? A Belle, a Red lá dos 5 sobreviventes e a Pip de Manual de Assassinato para Garotas, elas têm traços muito parecidos no sentido de, tipo, elas são adolescentes e elas são as personagens principais dos livros, mas elas são personagens complexas também. Elas têm defeitos e elas têm características que, se você descola elas da narrativa que elas são inseridas, talvez você odiasse elas. E eu acho que elas são muito, muito bem desenvolvidas, e eu achei curioso que eu consegui identificar essas similaridades das 3. Eu acho que talvez isso seja um traço característico da Holly pros próximos livros que ela vai escrever também, né? De certa forma, eu não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas ela me lembrou um pouco a escrita. A construção de personagem da Holly me lembra um pouco a construção de personagem da Gillian Flynn, de Garota Exemplar, no sentido de a Gillian escreve personagens femininas que você odeia, e a Holly escreve adolescentes complexas que você não sabe exatamente se você gosta ou não. Não sei se faz sentido a minha comparação, mas foi o que eu lembrei enquanto eu tava lendo. E é isso. Achei muito, muito legal. Quero muito ler mais livros dela. Eu acho que esse é o livro mais recente dela. E quero ler mais. Quero que ela lance mais coisas. Quero ler mais coisas dela. Achei maravilhoso. Amei. E aí, depois disso, pra dar uma quebradinha ali no ritmo de
sentimentos intensos, eu li Mordida, da Sarah Anderson. Foi um 4,5 pra mim. É um quadrinho, é basicamente uma coletânea de tirinhas da Elsie, que é uma vampira, e do Jimmy, que é um lobisomem. E aí são tirinhas sobre o relacionamento deles. E são tirinhas engraçadinhas e é basicamente pequenos recortes do relacionamento deles, dela sendo uma vampira e ele sendo um lobisomem. Não tenho muitos comentários. Achei muito fofo, o livro é muito bonitinho, as tirinhas, a arte é muito fofinha, as histórias são bonitinhas, engraçadinhas, todas as tirinhas têm alguma piadinha, meio... algum trocadilho, alguma piadinha sobre o fato de ela ser uma vampira e ele ser um lobisomem. E achei muito fofo. Eu queria que as histórias fossem um pouco mais conectadas, tivesse uma narrativa mais coesa, talvez. Mas eu achei fofo. Gostei muito de ler. Não conhecia a Sarah Anderson, agora conheço, adorei. Tô suando igual uma porca sendo cozida. Vou tentar terminar logo isso aqui, vamos lá. Depois disso, mantendo ali o tema vampiro de lobisomens, eu li Parceira, também da Ellie Hazelwood. E Parceira é uma sequência de Noiva, que foi um outro livro que ela escreveu, que foi o primeiro livro de fantasia, fora ali do padrãozinho dela, que ela escreveu. E Parceira pra mim foi um 4 de 5. Esse livro, ele é uma sequência de Noiva. Em Noiva, a gente acompanha a história da Misery e eu não lembro o nome do menino. O menino lá. E aí a gente conhece a Serena, que é a melhor amiga da Misery, e o Cohen, que é o melhor amigo do boy da Misery lá. E aí Parceira é a história deste casal, Serena e Cohen. E a Serena, ela é uma híbrida de lobisomem com humano. E aí tem toda a questão de ela ser a primeira híbrida que eles conhecem na história. E o Cohen, obviamente, é o alfa da matilha do noroeste. E aí, enfim, é o romance dos dois. Eles descobrem que a Serena é mate do Cohen, mas como ela é híbrida, eles não sabem exatamente se ela tem essa coisa de mate, de parceiro, da mesma forma que o Cohen tem. Só que aí eles meio que não ficam juntos. O livro, ele tem vários plots interligados. Então, ele tem o lance da Serena ser híbrida e ela tá doente e ninguém sabe exatamente o que é essa doença dela, porque a fisiologia dela é muito diferente da fisiologia de lobisomens e de humanos, então eles não sabem exatamente como curar ela. Existe esse lance da parceria deles dois, de vai virar alguma coisa, não vai virar, o que vai acontecer, o que vai sair daqui. E ainda tem toda uma ameaça dos vampiros, que não estão muito satisfeitos com os acontecimentos do livro anterior, e eles querem pegar Serena como híbrida e estudá-la e dissecá-la e se vingar de todas as coisas que aconteceram contra os vampiros na história anterior. Então tem várias coisas acontecendo. Eu gosto muito quando a Ellie, de novo, né, pensando no romance do Amor Problemático de Verão, já esqueci o nome do livro. Eu gosto muito quando a Ellie expande histórias de personagens que a gente já conhece. Eu já tinha gostado bastante do Cohen no primeiro livro. É aquele clichêzão, né, de porque ele é alto, misterioso, moreno, ele não é uma pessoa muito simpática, mas você vê que ele gosta muito das pessoas que ele gosta, e, enfim, clichêzão. Eu realmente gostei muito de conhecer mais sobre a Serena e o Cohen. Eles eram personagens que tinham me deixado curiosa em Noiva e fiquei feliz que existiu a continuação da história deles. Eu acho que o meu único problema com esse livro e com as histórias da Ellie no geral é quando ela tenta sair muito, criar muitas coisas complexas além do plot de romance do livro que ela tá escrevendo, e ela perde um pouco a mão ali no que ela tá fazendo. O mundo que ela desenvolveu pros lobisomens e pros vampiros e pros humanos é muito interessante, mas ela já tinha uma história que era interessante o suficiente no romance dos dois. Ela não precisava dessas coisas políticas entre os lobisomens e dessa relação da ameaça dos vampiros. Eu senti que ela tentou desenvolver vários subplots e nenhum deles ficou bem desenvolvido o suficiente. E eles foram sendo encerrados durante a história e no final da história, e nenhum deles teve um encerramento satisfatório. Você fica meio tipo, tá, só acabou e é isso, não tem uma explicação muito boa, e as coisas só se encerram porque o livro precisa acabar. Dito isso, gosto muito do romance, gostaria de continuar
lendo coisas sobre esse mundo. Acho que seria legal, não sei se mais desenvolvimento pra história do Coen e da Serena, se talvez encontrar outros lobisomens aí no meio, outros vampiros aí no meio pra contar mais histórias sobre eles, mas gosto muito desse mundinho fantástico que a Ellie criou. Acho que é uma boa adição pra coleção do mundinho literário Ellie Hazelwood, e gostaria que ela continuasse desenvolvendo essas histórias também. E aí, o último livro que eu li esse ano, tem um outro... Eu tô lendo outras coisas, mas eu não vou terminar até o final do ano, então é meio que isso. O último livro do ano foi Uma Alma pela Metade, da Olivia Atwater, e esse foi um 4 de 5 pra mim. O livro, ele conta a história da Dora, que quando ela era criança, ela foi amaldiçoada por um férico a não sentir medo, nem constrangimento, nem emoções muito fortes, assim. E aí ela passa o resto da vida dela tentando evitar se envolver em escândalos e coisas que podem afetar a família dela, porque ela não consegue ter ali o tato social de saber como reagir em situações diferentes. E aí um belo dia, quando ela é mais velha, ela já tá ali na idade de casar, elas duas e a tia vão pra Londres pra procurar um marido pra essa prima. E aí, basicamente, a missão da Dora é só não se envolver em nenhum escândalo, se comportar direitinho e não acabar com as chances da prima dela de arrumarem um marido apropriado. Daí, nisso, elas conhecem o Elias Wilder, que é, tipo, o Lorde Feiticeiro da corte inglesa. E ele se interessa pela história da Dora, porque ele descobre esse lance da maldição dela, né? E ele fica interessado em tentar ajudar e tentar resolver esse problema. Só que tem uma outra maldição que está passando por Londres, que aí ele tem que equilibrar as duas investigações ao mesmo tempo. A Dora se envolve nessa outra investigação também. E aí é o clichêzão romântico que a gente sabe, né? Ele não é um cara muito educado, muito bem visto pela sociedade, mas ela não se importa com isso, porque ela não tem essa habilidade social de ler essas situações. Ela também não entende por que as pessoas acham ele tão escandaloso assim. E ele se interessa por ela também, e aí, enfim, eles vão desenvolvendo esse relacionamento em volta dessas duas maldições que estão acontecendo naquele momento na história, né? Eu tenho uma relação um pouco curiosa com esse livro, porque eu conheci a Olivia no ano passado. A Olivia é uma autora canadense, e eu tenho uma amiga, a Milena, que tava morando no Canadá no passado. Daí eu fui pra lá pra visitar ela por um tempo, e a gente foi juntas pra Montreal, que é a cidade onde a Olivia mora. Eu não sei se ela é de Montreal ou se ela só mora lá agora. Mas a Milena tinha lido esse livro lá ano passado, e ela tinha gostado muito, tinha sido um livro que tinha marcado muito ela naquele momento. E aí ela descobriu que a Olivia tinha o hábito de ir em livrarias específicas de Montreal e deixar cópias assinadas do livro dela lá. E aí a gente pensou, pô, já estamos indo pra Montreal, vamos ver se a gente acha um livro autografado pra comprar, né? Pra ter uma cópia física autografada, já que você gostou tanto da história. E aí, num impulso, assim, a Milena mandou uma mensagem pra Olivia no Instagram, perguntando se tinha algum livro, contando a história, né? Falando que a gente era do Brasil e que a gente ia passar uns dias em Montreal, e perguntando se tinha alguma livraria que tinha uma cópia assinada pra gente poder comprar e tal. E aí a Olivia simplesmente virou e falou, não, eu acho que não, mas se você quiser me encontrar numa cafeteria, eu levo um outro livro que eu tenho assinado pra você, e a gente troca uma ideia e conversa e tal. E aí foi o que a gente fez, a gente foi tomar café com a Olivia Atwater, comemos bagels em Montreal, e foi uma experiência muito fofa. Ela foi muito fofa. A gente ficou, sei lá, umas 2 horas conversando. Ela levou o marido dela, eu fui junto com a Milena, obviamente. E aí a gente ficou os 4 tomando café, comendo bagel, conversando sobre livros e sobre Montreal e sobre São Paulo. E foi uma experiência muito gostosinha. Eu saí de coração quentinho. Sei que foi muito especial pra Milena também. E acho que já deixou um ponto positivo pro livro antes mesmo de eu ler a história. Eu já fui com o coração aberto, querendo gostar muito da história. Falando da história em si, eu li ela como uma história de protagonismo neurodivergente. Eu achei que pra mim foi bem claro que a Dora foi escrita pensando, não sei se um autismo especificamente ou alguma coisa parecida com isso, mas pra mim foi muito claro que essa foi a intenção da Olivia quando ela tava escrevendo a história. E eu achei muito fofo. Eu adorei os personagens, eu achei eles todos muito fofos, queria ler mais sobre eles. Eu senti que o ritmo da história foi um pouco estranho pra mim. Eu acho que o começo demorou um pouco pra engatar pra mim, porque as coisas não pareciam estar fluindo muito bem. Mas depois, quando eu parei pra analisar, eu acho que talvez seja um problema de tradução, porque eu li o livro em português.
E quando eu parava pra olhar algumas frases específicas, se você pensasse nas frases em inglês, elas faziam mais sentido, elas fluíam um pouco melhor. Então acho que talvez tenha sido um problema de tradução. Eu conversando com a Milena depois, ela falou que não sentiu esse problema com o livro em inglês, então eu acho que realmente talvez tenha sido a tradução que não fez tanto sentido. Eu queria que o livro fosse um pouco mais longo. Eu senti que o plot da maldição dos feéricos, né, essa segunda maldição que tava acontecendo, não a maldição da Dora, tinha muita coisa pra ser desenvolvida, muita coisa legal que podia ter saído dali, e eu senti que não teve um foco muito grande. O livro é bem curtinho, mas é um livro bem curtinho, e eu acho que teria sido legal saber mais sobre o mundo deles. Eu fiquei curiosa com como isso ia ser desenvolvido. Depois eu descobri que é o primeiro livro de uma sequência de romances regenciais, assim. Mas os próximos livros não seguem a história da Dora e do Elias, e eu fiquei muito chateada porque eu queria mais sobre eles, eu realmente gostei muito deles. Mas achei um livro legal, foi uma experiência divertida e acho que tem toda essa camada extra de conhecer a autora e ela foi realmente muito fofa, então tornou a experiência ainda mais especial. E é isso, com esse a gente encerra nossas leituras de 2025. Acho que, embora eu não tenha cumprido a minha meta inicial, eu gostei das escolhas que eu fiz esse ano. Acho que é isso, foram bons livros, e mesmo os livros que eu não gostei tanto, eu ainda tirei alguma coisa de valor pra mim. E como foi o ano de vocês? O que vocês leram esse ano, que vocês gostaram, o que vocês desgostaram? A gente leu alguma coisa parecida? Vocês concordam com as minhas opiniões, vocês discordam das minhas opiniões? Tem alguma coisa que eu li e você ficou com vontade de ler por causa do meu comentário? Ou o contrário, alguma coisa que eu li e você não, e você tem certeza que não vai ler por causa do meu comentário? Me contem nos comentários, tô curiosa pra saber como foi o ano de vocês. Se vocês bateram as metas de leitura, se também não bateram e também tiveram toda uma crise em relação a isso. Mas é isso, espero que o ano de vocês tenha sido bom. Como sempre, não farei grandes promessas de continuar alimentando esse canal, a gente já sabe como as coisas funcionam aqui. Mas tenho planos que eu espero conseguir colocar em prática. E é isso. Até ano que vem.